Assim como foi feito com as unidades públicas de saúde do estado de Goiás, as escolas estaduais devem passar a ser geridas por organizações sociais, as OSs. O projeto é de que as 42 escolas da rede estadual de ensino do estado passem a ser administradas por essas entidades até o ano que vem. Fora isso, 19 escolas estaduais já são administradas pela Polícia Militar de Goiás. Bom, e com o avanço do processo de terceirização da educação no estado, é preciso debater as implicações desse modelo de gestão para os alunos, professores e também para a sociedade. Olá! Hoje o Conexões vai falar sobre o projeto do governo estadual que pretende transferir a gestão de escolas públicas para organizações sociais. Bom, e para falar mais sobre isso, nós vamos conversar com o professor Wanderson Alves, que é da Faculdade de Educação da UFG. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, é um prazer estar aqui. E também vamos conversar com o professor Carlos Martins, que é da Rede Estadual de Educação. Olá, professor Carlos, muito obrigada também pela presença. E obrigado pela oportunidade de ter essa oportunidade de participar e falar um pouco a respeito desse assunto. Bom, nós também convidamos a Secretaria Estadual de Educação para participar desse debate, mas ela não mandou nenhum representante. Bom, para começar, o projeto do governo do estado é implantar a gestão por OSs em todas as escolas estaduais até o ano que vem. Como vocês avaliam esse projeto do governo estadual? Essa mudança, ela pode melhorar o sistema educacional, assim como afirma o governo que tem melhorado a saúde pública em Goiás? Professor, o senhor que está na rede hoje, o que o senhor acha? Olha, pessoalmente, eu tenho dificuldades em aceitar um projeto desse tipo. Até porque, necessariamente, qual é o propósito dessas organizações sociais? O que ganharemos com a questão da terceirização da educação? Uma vez que, necessariamente, eu vejo que não privilegia toda a comunidade escolar. Inclusive, eu acredito que a população de baixa renda tende a perder muito com isso. Pois, afinal de contas, será que nós não vamos, na verdade, tirar a liberdade do professor? E outra, que tipo de educação pretende implantar? Será que é uma educação voltada para a humanização do indivíduo? Ou será que vão querer apenas preparar indivíduos para o mercado de trabalho? Ou, e para ser mais exato, subemprego? Bom, professor Wanderson, como professor da Faculdade de Educação, que estuda educação, o que o senhor acha? Pode melhorar, desburocratizar, melhorar a gestão, já que a gestão seria transferida para essas OSs? O que o senhor acha? Bom, de partida, eu gostaria de dizer que não se trata aqui de desqualificar a ação de qualquer governo que busque conduzir ações tendo em vista mudanças em uma rede de ensino. Um governo democraticamente eleito tem direito de fazê-lo. De outra parte, é trabalho da universidade e daqueles que são envolvidos com a educação efetuar a crítica naquilo que cabe em cada projeto em curso. E nesse ponto específico, o que se vê em relação à noção de OS, de organizações sociais, sendo adotadas como modelo, como referente de gestão nas escolas estaduais goianas, tem muito de ideologia e pouco de fundamentação na sua adoção. A instituição de um modelo em que se delega a gestão de uma educação da escola a uma entidade privada, ele tem uma história que não é curta, que tem já uma avaliação a respeito. Ela foi francamente adotada, e ainda em vários estados e cidades norte-americanas. Um país que adota isso com muita recorrência
né? E com inúmeros estudos, inclusive deles mesmos, mostrando as contradições e as limitações disso aí, né? A rigor, a ciência, é preciso recorrer a ela quando você vai tratar da vida das pessoas e de algo tão importante como a educação escolar, não dá sustentação a esse gênero de iniciativas, que pudesse então dizer que cobrir uma rede de ensino com um modelo como esse, terceirizado, de gestão, pudesse ser superior ao adequado trabalho pedagógico realizado por escolas públicas no modelo convencional como nós temos, né? O que nossas escolas precisam, e é importante destacar isso, é condições de trabalho para realizar aquilo que precisa ser realizado, né? É muito curioso como nessa estrutura, nessa discussão, se culpabiliza com muita frequência o professor, né? Quando, na verdade, e como estudioso do trabalho, isso me incomoda muito, né? Essa culpabilização dos professores, que ao fim das contas, subliminarmente, são eles os principais alvos, né, desse gênero de políticas, né? É preciso conduzir o trabalho deles, as OS vêm para isso. Mas olha que interessante, né? Não são dadas condições de trabalho, as condições de formação são precárias. Nós temos no Brasil hoje, só para aquilatar a coisa, né, 75% de professores formados em instituições privadas de ensino, né, cuja a menor parte delas é composta por instituições de fato sérias, como algumas que nós temos aqui em Goiás, mas é a menor parte, né? De outra parte, nós não temos um plano de carreira capaz de dar sustentação ao professor ao longo do tempo e nem o perfil de ingresso e uma atratividade na carreira capaz de permitir que profissionais interessados efetivamente possam ingressar ali. Então você tem, de início, né, uma carreira degradada no ponto de partida, no decorrer do processo, degradada pelas condições de trabalho, né, e um desacompanhamento, muitas vezes, da própria Secretaria de Educação em relação ao que acontece na escola. E, ao fim das contas, o professor resta como culpado. E as OS vêm como uma espécie de panaceia, né, para resolver a cicatriz, para curar a cicatriz formada, né, pelas próprias instâncias governamentais. O senhor concorda, professor, como um professor em sala de aula hoje? Olha, o que eu observo muito é que há uma campanha, isso nacionalmente, isso ao longo dos anos, desde os anos 60 em especial, após o golpe militar, há uma campanha, talvez, não sei, talvez um exagero de minha parte, mas dizer que é uma campanha de precarização do ensino público. E daí o que acontece? O que nós vamos perceber? Olha, se o Estado não consegue gerir, promover uma educação de qualidade, então vamos pensar num modelo na qual a iniciativa privada poderá oferecer uma educação de qualidade. Mas é uma coisa interessante o que o professor Anderson falou, que é muito interessante, né? Que é o seguinte, mas olha, o professor ele não tem condições adequadas de conseguir dar uma boa aula e nem mesmo de preparar. Alguns professores, eles vêm de instituições respeitadas, como ele mesmo disse. E esses professores não conseguem fazer um excelente trabalho porque, além de tudo, está engessado. Porque nós temos um modelo na qual visa o quê? Também é que a gente poderia a questão dos resultados. Certo? Resultados esse que não condiz com a realidade do ensino-aprendizado. De que adianta nós sermos o primeiro, alcançarmos o primeiro lugar do IDEB, mas termos uma quantidade gigantesca de analfabetos funcionais por aí? E não é culpa do professor. A culpa é do tipo de ensino que é adotado. Porque eu acho interessante também a gente falar a respeito de algo que me vem aqui na cabeça. Os profissionais da área, os trabalhadores em educação, nunca são consultados para saber que tipo de educação poderia ser melhor.
ela vem sempre de cima para baixo e a solução sempre que primam em dizer que a educação deve ser gerida pelo ensino privado, né? No caso pela iniciativa privada, assim, para assim melhorar a educação. Vou ter que interromper. A gente vai para um rápido intervalo e você continua conferindo esse debate a respeito da terceirização da educação em Goiás no próximo bloco. Hoje estamos falando sobre terceirização da educação em Goiás com os professores Wanderson Alves, que é professor da Faculdade de Educação da UFG, e também com Carlos Martins, que é da Rede Estadual de Ensino. Bom, professor, eu gostaria, não sei se o senhor poderia analisar, porque essas instituições não apareceram ainda, não houve um processo seletivo, mas em relação à escolha dessas OS, vai haver um processo seletivo, segundo o Antônio Faleres agora, no segundo semestre desse ano, para escolher as organizações sociais que vão gerir as escolas públicas. Como é que o senhor avalia, professor Wanderson, o processo de escolha dessas OS e também depois que elas são escolhidas? Será que vai existir alguma contrapartida em que a sociedade possa saber dos gastos, saber como é feita essa gestão, já que o dinheiro continua sendo público, apenas elas vão administrar essa verba? Nós ainda, como todo o processo está em curso, né, e bem no começo, ainda não há informações maiores em relação à estrutura de contratação e mecanismos de transparência, né, de prestação de contas, como se costuma dizer em políticas, em relação à instituição. Mas seja como for, me parece que o principal a ser destacado aí é exatamente a ideia de que substituindo o modelo de contratação do modelo estatutário, que é o que se tem hoje em dia, né, para um outro modelo, que é o modelo via CLT, né, nós estaremos equacionando a questão. Notem que reside aí o entendimento de que, se eu sou funcionário público, eu trabalho menos que o funcionário do setor privado. Bom, nós aqui, cada um de nós, temos experiências em que no serviço público, né, encontraram pessoas que trabalham muito. Como também no setor privado, encontraram pessoas que trabalham muito. Como também no setor público, encontraram pessoas que trabalham pouco. E no setor privado também. Né? A ideia de que a forma privada é por si virtuosa, ela representa aquilo que no primeiro momento eu chamava de ideologia. Ela é ideologia por quê? Porque ela é uma mistificação do real, né? Porque pessoas podem trabalhar tanto no setor público como no privado, bem ou mal, e de outra parte, são ações postas em marcha pela pura compreensão individual de alguns gestores. Como falei no primeiro momento, essa noção que representa o que se chama de charter schools, né, são escolas com contrato terceirizado de gestão, né, elas são francamente criticadas no seu próprio país de origem. Né? Nova York foi o primeiro estado nos Estados Unidos a adotar esse sistema e foi, nas palavras do próprio prefeito de Nova York da época, né, no caso da capital do estado, ele falou nesses termos, abre aspas, Nova York foi o primeiro a entrar e vai ser o primeiro a sair desse modelo. Fecha aspas. Ele disse isso após ter sido reeleito e após a divulgação de um relatório de uma empresa chamada Rand, que mostra justamente como esse modelo ele não leva a lugar nenhum e, ao contrário, pode ser bastante deletério para a educação pública. O leitor, no caso o espectador, né, pode encontrar esse documento, um relatório, infelizmente está em língua inglesa, ele se chama A Big Apple for Educators e está disponível na internet. A Big Apple, e vocês vão encontrar um documento muito interessante, né, de uma instituição muito séria norte-americana que mostra um bom diagnóstico do que é isso que essa espécie de vanguarda do atraso está querendo colocar em marcha no estado de Goiás.
Professor Carlos, tomando um pouco disso que o professor falou também, a contratação dos professores vai ser de forma diferente também. Professores poderão ser contratados por CLT, sem ser por concurso público, como é feito hoje, ou por contratos temporários também, como o governo tem se utilizado muito. Isso vai acabar também prejudicando o próprio trabalho do profissional, que vai poder ganhar menos do que um servidor concursado. Também vai acabar, às vezes, se desmobilizando enquanto categoria. O senhor também percebe isso? Olha, uma coisa é certeza. Pelo que nós já presenciamos aqui, por exemplo, no estado de Goiás, há 5 anos nós não temos concurso para professores e, se eu não me engano, 15 anos que nós não temos concurso para a parte administrativa. E daí, então, o que nós vemos atualmente? Há um déficit de professores que está sendo suprido através de contratos. E uma das coisas mais sem cabimento, ao meu ver, é como é que um professor contrato, ele ganha menos da metade que um professor efetivo ganha. Há pouco tempo houve um processo seletivo oferecido pelo Estado, na qual 20 horas aula, veja bem, 20 horas aula, um professor ganharia R$ 654,00 e alguns centavos. Está nos jornais, não estou mentindo, e daí o que nós percebemos... Menos que um salário mínimo? Menos que um salário mínimo. E, sinceramente, se essa pessoa quiser ganhar mais, é melhor trabalhar de call center em alguma empresa dessa telefônica, que ele vai ganhar melhor, muito melhor. É, na verdade, vergonhoso. E daí o que nós percebemos é o seguinte: será que, pelo regime da CLT, esse professor seletista, né, no caso, ele terá algumas vantagens? Sim, ele pelo menos vai ter o 13º e férias, mas não terá estabilidade. E veja uma coisa, se ele não alcançar talvez seja dessa forma, como acontece nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, me corrija, professor Anderson, os professores, eles têm que alcançar resultados. Ora, se ele não alcança o resultado, e a culpa normalmente, como já foi dita, cai sempre na pessoa do professor, o aluno não aprende por causa do mau desempenho do professor, essa pessoa imediatamente pode ser desligada. E quem não garante que não vai acontecer a mesma coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos? Os professores, então, e as próprias instituições estavam alterando as notas dos alunos. Para parecer melhores. Para parecer melhor. Então não é à toa que o prefeito, olha, acha, ó, somos os primeiros e vamos ser o último, lá em Nova York, porque perceberam isso. Então, novamente, a gente tem põe em dúvida se realmente a terceirização vai melhorar a qualidade do ensino. A gente tem que ir para mais um intervalo e no último bloco do Conexões você continua conferindo esse debate a respeito da terceirização da educação pública do estado de Goiás. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está falando sobre a terceirização da educação no estado de Goiás. Bom, estamos conversando com o professor Wanderson Alves, que é da Faculdade de Educação da UFG, e também com o professor Carlos Martins, que é da Rede Estadual de Educação. Professor Carlos, antes mesmo da transferência das escolas para a gestão das OS, já existe em Goiás um modelo um pouco contraditório, que é da administração de escolas públicas pela Polícia Militar, fora do sistema de escolas militares, unidades que continuam sendo estaduais, mas são geridas pela Polícia Militar. E já são 19 no estado, no segundo semestre, mais escolas devem passar a ser geridas pela PM, e parece que existe um anseio da população em relação a isso, porque melhora índices em IDEB, Prova Brasil, segundo algumas pessoas também, controla a questão da violência, da indisciplina dentro da escola. Como é que o senhor avalia isso, já que o senhor mesmo falou antes do programa começar, que a própria escola onde o senhor trabalha vai se tornar militar também?
vai se tornar gerida pela Polícia Militar, na verdade, né? Sim, olha, há de fato um anseio muito grande da população pela implantação de escolas militares em suas comunidades. Entretanto, eu penso o seguinte: por que escola militar? Bom, uma coisa que nós percebemos é que as pessoas têm dificuldade com a questão da violência dentro das escolas, sim, e também da questão da disciplina, as dificuldades que certos professores têm dentro de sala de aula. Mas a questão é, será que isso é a solução? Será que não existe outras formas, outros meios de uma escola administrar isso para combater a violência nas escolas? Infelizmente, nós percebemos uma coisa, que a mídia bombardeia de uma tal forma, com a série de propagandas à população, que sempre que vem na cabeça é a questão da militarização das escolas. Eu costumo dizer o seguinte, que parece que vamos ter um momento do Estado espartano, o Estado espartano em Goiás. O que eu quero dizer com isso? Há casos de pais que não estão preocupados com a qualidade do ensino, mas querem uma escola que possa disciplinar seus filhos. Então o que acontece? Entregam seus filhos ao Estado e o Estado então vai educar esse filho. Claro que não são todos. Há escolas que nós vemos que oferecem resultados fantásticos, mas aí eu pergunto, tudo bem, podem se sobressair no Enem, no vestibular, mas a questão é uma escola que humaniza? Será que está humanizando esse cidadão? Eu estou fazendo uma pergunta porque eu não conheço de perto uma escola militar. Ouço falar através de alguns colegas. Alguns falam bem, outros falam mal. Bom, agora eu vou ter essa oportunidade, né? Na verdade, aqui, né? Vou ter aquela questão empírica mesmo, ter aquela experiência para saber como será uma escola militar. Mas eu, a princípio, eu não veria necessidade dela se os professores tivessem autonomia para agir. Não só os professores, mas toda a comunidade de uma escola, para poder trabalhar projetos que pudessem aí gerar, no caso, estudantes preocupados com a educação, não só para o mercado de trabalho, mas também com a questão mais humanizadora. Professor Anderson, o senhor também, que já foi nossa fonte para falar desse assunto e estuda isso também, como é que o senhor percebe a militarização do ensino, a entrega dessas escolas para a gestão dos policiais militares? Existe até mesmo uma alteração na grade curricular, que eles acrescentam uma disciplina voltada mesmo para essa questão mais do militarismo, cidadania. Como é que o senhor percebe isso? Eu vou fazer dois comentários básicos sobre isso, né? É um tema bastante extenso, com muitas nuances. Primeiro, em relação à ideia de se conduzir uma política educacional a partir de demandas pulverizadas, né? Porque a comunidade demanda isso, a comunidade demanda outra coisa e tal. O que as pessoas precisam, e o pai, a mãe, né, que está assistindo, que está nos assistindo, está de acordo, imagino, de uma escola que ensine seu filho, que conduza-o em direção a valores, né, uma escola em que seu filho se sinta seguro e que as próprias famílias tenham segurança de que esse menino ali está sendo bem cuidado, que esse adolescente ali está sendo bem cuidado. Para isso, nós não precisamos de uma escola militar. Né? A violência, ela é um fenômeno da sociedade. Ela não é um fenômeno da escola. Né? Ela está presente na escola porque a escola é uma instituição social como as demais. Né?
E sim, uma escola, para funcionar bem, ela precisa de regras claras, né, de uma boa condução do trabalho pedagógico, né, é preciso que se respeite regras, sim, é claro, tá? Mas isso não demanda necessariamente a adoção de um modelo militar. Enfim, para não avançar muito, né, isso pode ser verificado em inúmeras escolas que funcionam em regiões periféricas ou não, que funcionam bem, né? São vários estudos mostram isso. Aqui em Goiânia mesmo, várias escolas funcionam bem, seja da rede estadual ou da rede municipal. Mesmo com parcos recursos, né? Mesmo tirando de onde não se tem, mas funciona a partir da atividade dos professores, né? É a escola em que eu pesquisava, certa vez, e a professora ficava depois da aula para conversar com a aluna. A escola em que uma professora me mostrava os trabalhos das maquetes da Mesopotâmia, que ela organizava com seus alunos do primeiro ano do ensino médio, fora do horário de trabalho, né? Assim, essas ações, elas acontecem o tempo inteiro. Os professores estão ali, eles querem trabalhar. É preciso que lhes sejam dadas condições. Novamente, nós estamos diante da mesma questão que eu comentei agora há pouco, né? Uma espécie de bala de prata vem. No caso, foi no primeiro bloco em que conversávamos, é o caso da gestão via OS. Um outro gênero desse mesmo tipo de bala de prata, ou seja, né, é a metáfora para a ideia de algo capaz de solucionar todos os males que ali existem, né, é a ideia da escola militar. É possível fazer melhor. É possível fazer como, por exemplo, em alguns países que tentaram atacar a questão, fizeram de maneira diferente. A escola da periferia, aquela escola que mais precisa de ajuda, mais precisa de apoio, para elas são conduzidos os melhores professores. Para elas são conduzidos o maior aporte de recursos. Isso é uma forma de resolver o problema. Essas outras são bala de prata. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Queria muito agradecer a presença do professor Carlos. Muito obrigada. Agradeço aí mais uma vez, então, pela oportunidade e espero, quando precisar, estar aqui novamente. Claro, vamos contar com o senhor. Muito obrigada também, professor Anderson, que já foi nossa fonte em outros momentos. Muito obrigada de novo. Eu agradeço a oportunidade. Contem sempre comigo em torno desses temas que são, por demais, interessantes. Muito obrigada. Bom, e o Conexões de hoje está terminando. Participe do programa pelo perfil do Facebook ou então pela página do Twitter. Você também pode participar pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br e pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos até hoje no blog do Conexões. Eu desejo uma boa semana para você.